Muito bem, rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Swish TV Show, seu programa diário sobre NBA aqui no YouTube. Quem fala com vocês é o Luiz Fernando, muito bom ter você aqui nessa quarta-feira, dia 24 de junho, quarta-feira pós primeiro round de draft. Ontem a gente teve a primeira rodada acontecendo, as primeiras 30 escolhas do draft foram feitas. Muitas escolhas boas, foi uma primeira rodada, ao meu ver, com poucos erros, com poucas cagadas, Foi uma primeira rodada bem correta. Claro, tiveram algumas escolhas questionáveis, uma ou outra escolha que eu não gostei tanto, mas no geral, cara, eu achei que os times fizeram um trabalho muito bom no primeiro round. Acho que a gente só foi ter uma escolha que gerou um certo descontentamento ali na 9, que foi quando o Dallas pegou o menino de Michigan. Gente, como é que me foge o nome dele? É o Marquise Johnson, desculpa. Que foi quando o Dallas pegou o Marquise Johnson. Até ali, cara, o Marquise Johnson, o Morris Johnson, meu Deus, a cabeça tá maluca. Foi quando o Dallas pegou o Morris Johnson na 9. Até ali, cara, tava tudo bem tranquilinho, Todas as escolhas seguindo o roteiro. Aí depois teve ali, o Warriors pegando o Landenborg na 11, que foi outra escolha que gerou uma certa discussão por conta da idade do Landenborg e principalmente pelo fato do Warriors não ter pego a Daimara, que caiu no colo do Thunder na 12. Mas, de resto, assim, cara, eu vi uma galera questionando o draft do Hornets, uma galera questionando o draft do Bucks, mas sendo muito sincero, cara, eu realmente achei que todo mundo fez um draft, todo mundo fez um draft bom. Eu acho que todo mundo saiu com um bom valor. Até porque é uma classe maravilhosa. Desde quando eu comecei a cobrir o draft, que foi no draft de 2021 ou 20, não me lembro ao certo, mas desde que eu comecei a trabalhar falando sobre NBA e cobrir draft, essa foi a classe com mais talento à disposição que eu já cobri. Não tô falando que foi a melhor classe em termos de talento bruto, em termos de talento de topo. Se bem que essa classe, brincadeira, o top 3 ou top 4 é fantástico. Mas a gente teve a classe do Embiid, a gente teve a classe do Cooper Flag, prospectos geracionais. Nessa classe, eu não sei se Dibantza e Peterson seriam considerados geracionais, entendeu? São prospectos absurdos, mas não sei se geracionais. Mas pensando em quantidade de talento à disposição, de profundidade de classe, a desse ano foi a mais profunda que eu já vi, que eu já cobri. É realmente uma quantidade absurda de talento, o que faz com que até uma escolha questionável tenha valor, Por exemplo, o Morris Johnson na 9. Questionável, mas é um baita de um prospecto defensivo que faz sentido para Dallas por conta, obviamente, do técnico de Dallas ter sido o técnico dele em Michigan nessa última temporada. Fazia sentido Dallas pegar ele. A pick 11 do Warriors, o Landenborg. Questionável pela idade, o Landenborg não tem um teto tão alto como outros jogadores que tinham ali à disposição, como a Daimara. Beleza, mas é um cara com um piso absurdo, com uma entrega inicial fantástica. O Landenborg, no dia 1, ele já vai produzir, ou pelo menos a expectativa, é que ele já produza como role player de alto nível da liga. O draft de Charlotte não foi o melhor. Ainda assim foi de muito valor. Pegou um bom pivô na sua primeira escolha, um pivô reboteiro, que tem ali uma capacidade de criação. Não é um grande protetor de aro, mas ele compensa em outros aspectos. E na outra escolha pegou um bom PG, que num cenário onde o Kobe White
pode ser trocado, por conta dele estar bem valorizado no mercado, é um cara que pode suprir uma possível saída do Kobe White. Então, até as escolhas questionáveis, elas são defensáveis, entendeu? Inclusive, eu tive muita dificuldade de colocar perdedores desse draft, desse primeiro round. Eu soltei agora há pouco vencedores e perdedores, e foi muito difícil pra mim colocar perdedores. Eu coloquei Dallas e Warriors como perdedores porque eles fizeram algumas das escolhas mais questionáveis, né? Em termos de custo de oportunidade, eu acho que eles não aproveitaram do jeito que eles poderiam ter aproveitado suas escolhas, que eram escolhas muito boas, né? A 9 e a 11. Mas foi muito difícil colocar perdedores, porque eu realmente achei que foi uma primeira rodada com muitos acertos. Pois bem, tivemos a primeira rodada, hoje a gente vai ter o segundo round, né? Um segundo round com muitos bons talentos à disposição, tá? Inclusive já adiantando aqui para vocês alguns nomes legais que a gente vai ter disponíveis nesse segundo round. Cara, a gente tem Malik Thomas disponível, né? Menino de Arkansas, um bom combo guard, né? Um cara com capacidade de pontuação, lembra um pouquinho um Jordan Clarkson, só que um pouquinho mais baixo, ele tem 1,90, mesma altura do Darius Aikoff, que foi companheiro dele lá em Arkansas. Eu não diria que ele é um bom defensor, mas ele defende certinho. E tem uma boa capacidade de pontuação, um bom arremesso de mid-range. É um nome interessante, que vai estar no segundo round. A Isaiah Evans de Duke é outro nome muito legal que vai estar nesse segundo round. Um SG/SF de 1,98. Boa capacidade também de pontuação. Lembra ali meio que um Jordan Hawkins, sabe? Um bom shot creator com uma boa altura. É um bom nome também. Henry Vessar vai estar disponível, um cara que tinha nota de primeiro round, de fim de primeiro round pra mim. Acabou caindo pra segunda rodada, um pivôzão ali de 2,13. Bom finalizador, tem ali um arremesso, né, que pode ser bem lapidado. Lembra ali uma versãozinha meio da Shopee do Vucevic. Diria que é uma comparação boa. Tem o Baba Miller, que é um nome que eu gosto demais, tá? Gosto demais do Baba Miller. 2,11, uma baita de uma envergadura, tem um físico muito bom. Um cara que pode ser um excelente defensor de perímetro. O que pega nele é a idade, né? 23 anos. Né? Isso com certeza impactou na queda dele pro segundo round, mas é um projetinho aí de two-way que me agrada. Falta arremesso pra ele. Ele tem que adicionar um arremesso melhor. Mas a capacidade que ele tem de infiltração, de pegar rebote e de defender bem faz dele um prospecto legal. Trevor Brazili de Arkansas também está disponível, outro nome muito interessante. Tem ali um arremesso, infiltra muito bem, tem um tamanho, um atleticismo muito bom. Lembra um pouquinho ali um Obi Toppin, né? Então é outro nome muito legal que vai estar à disposição. Jack Cahill, um menino bom aí, cara, jogou no Alba Berlim. Inclusive ele perdeu o Combine porque ele tava jogando lá no Alba Berlim. Gosto, cara. Excelente altura, 1,96, 20 aninhos, né? Mata a bola, tem uma boa capacidade de armação, tem um bom tamanho, né, para defender, boa envergadura, né? Alguns scouts comparam ele com Cason Wallace, que é uma excelente comparação. Então é um nome muito legal que vai estar disponível. Tem alguns outros, cara, tipo o Gona Onienso de Virgínia. O cara é um tanque, né? 2,13 com 111 quilos. O cara é um animal, né? Para garrafão. É uma opção muito bacana. Protege bem o garrafão, finaliza bem lobby. É uma opção legal. Tem o Isaiah Nelson de South Florida também. Um ala pivôzão ali de 2,6, atlético. Uma envergadura de 2,21, tá? Então é um cara que pode, em formações de small ball, jogar ali como pivô.
cara agressivo, pode ser uma boa opção. Enfim, cara, tem muitos bons nomes, cara. O Tegoe de Kentucky também é um nome legal, né? Um bom scorer ali, né? Contra Santa Clara, na NCAA, meteu 35 pontos, né? No jogo de eliminatório. Cara, 45 bolas de 3 na temporada. Pô, é um cara legal aí pra quem precisa de um pouquinho mais de scoring ali vindo do banco. Cara, tem muito nome bom. Realmente tem muito nome bom disponível nesse segundo round. Deixa eu ver se tem mais alguns aqui. Ah, tem o Dillon Mitchell Jr. Não, Mitchell Jr. Dillon Mitchell, de St. John. É outro nome legal aí, prospecto defensivo legal. Bom defensor de perímetro, bom tamanho, boa envergadura. Miles Usan, de Houston, é um nome bacana. 1,93, boa capacidade de playmaking, inteligente, um bom glue guy ali. Lembra um pouquinho o Andrew Nembhard, tá? Um jogador interessante. Cara, muita opção. Realmente é um draft muito rico de opções. Segundo round vai ser bem bacana. Eu não vou estar em live pro segundo round, porque vai ser pós o jogo do Brasil e eu vou estar completamente alucinado. Principalmente se o Brasil ganhar, né? Tem que ganhar da Escócia, pelo amor de Deus, né? Mas amanhã eu venho pra falar sobre o segundo round. Que vai ter muita gente boa, vai ter muita gente legal à disposição, né? Mas enfim. No episódio de hoje, além de falar sobre os prospectos disponíveis no segundo round que eu já falei, eu quero fazer um recapzinho da primeira rodada, né? Quero passar escolha por escolha e comentar um pouquinho sobre as escolhas que foram feitas ontem, dar os meus pitaquinhos sobre cada uma das picks. E é isso, basicamente isso vai ser o programa de hoje. Vamos aqui repassar a primeira rodada do draft, destacar algumas escolhas, né? Enfim, dar aquela geralzona. Antes de começar, só peço para que você deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo, que é sempre muito importante. Não se esqueça de conferir as promoções da Centauro. Centauro segue sendo parceira aqui do canal Switch TV BR. E utilizando o cupom SWISH10 nas suas compras na Centauro, você garante um desconto adicional de 10% em produtos vendidos e entregues pela Centauro. Então, não deixe de usar o cupom SWISH10, que com certeza vai te ajudar demais, tá bom? Obrigado, Centauro, pela parceria de sempre. E vambora! Bora pra edição de hoje, bora iniciar o Switch TV Show pós primeiro round de draft. Vamos! Muito bem, né? Muito bem, como diria Galvão Bueno, amigo. Vamos aqui pra primeira rodada, que começou, né, com Washington Wizards pegando AJ Dybantsa, né? AJ Dybantsa foi a primeira escolha do draft. Zero surpresa, né? Nas últimas semanas, o Dybantsa se consolidou muito como essa primeira escolha. Até chegou a existir um debate se seria ele ou o Darren Peterson, mas nas últimas semanas, o Dybantsa disparou nas odds para pick 1. E depois que o Wizards renovou com o Trae Young por 50 milhões anuais, era muito difícil imaginar que o Wizards pegaria um armador na primeira escolha. Então, já era esperado que o Dybantsa fosse a primeira escolha. Uma ótima escolha. O Dybantsa é um prospecto fantástico, né? Fisicamente um monstro, atlético, alto, um puta envergadura, um scorer excelente, um baita shot creator, capacidade de finalização em transição. Ele é um puta de um jogador. Tem um bom potencial defensivo que precisa ser mais explorado. Ele não é um defensor elite, tá? Ele não chega como um bom prospecto defensivo, não. Mas ele tem um bom potencial para se tornar um bom defensor. Vamos ver se o Wizards vai conseguir explorar esse potencial dele. Mas ele é um projeto de two-way fantástico. É um highlight maker, um cara que vai vender ingresso, que vai empolgar o torcedor. Então, uma escolha excelente, completamente acertada.
Aí na 2 a gente teve o Jazz indo de Darren Peterson, que pra mim é o melhor prospecto da classe, é o melhor jogador da classe, na minha opinião. Um talento, cara, porra, foda, foda. É um cara com a capacidade de executar arremessos difíceis. Incrível, né? Ele é um cara que faz o difícil parecer fácil. É muito mágico ver o Darren Peterson jogar. É muito mágico, sabe? É um dos prospectos que mais me empolgaram nos últimos anos. Tem também um potencial defensivo muito legal. É um cara capaz de armar, de finalizar, pontua de todas as áreas, de todas as formas, executa todos os arremessos necessários. É um jogadorzaço. É um jogadorzaço, tem uma baita personalidade. Ele tem toda a pinta de franchise player, de estrela, de all-star, sabe? Ele tem cara de franchise player, o Darren Peterson, sabe? Um cara que muda a franquia. E o Jazz pega esse cara na 2, junta ele com uma base já muito, muito boa, com Keontae George, com Jaren Jackson, com Lauri Markkanen, com Walker Kessler, com Ace Bailey. Cara, o Jazz tá com um timaço, mano. O Jazz tá com um timaço, tô muito animado pra ver esse Utah Jazz, especialmente por agora ter o Darren Peterson, que é um jogador que te faz assinar o League Pass, entendeu? O Utah Jazz, por melhor que tenha, por melhor base que tenha conseguido, ainda não tinha um jogador que te fizesse pagar o League Pass. O Darren Peterson é esse cara. O Darren Peterson é esse cara, o Dibanta é esse cara. São caras que te fazem pagar o League Pass pra ver eles, entendeu? Então, é um jogadorzaço. Sou muito fã e escolha fantástica pro Utah Jazz. Dando nota aqui pras escolhas, pra mim é nota 10 as duas. Tanto o Dibanta como o Peterson, 10-10. Na verdade, eu vou dar 9,5 pro Dibanta na 1 e vou dar 10 pro Darren Peterson na 2, porque eu acho que o Peterson é o melhor jogador da classe. E como o Jazz pegou o melhor da classe na 2, é uma escolha melhor. Então, 9,5 pro Dibanta em Washington e 10 pro Peterson em Utah. Na 3, o Memphis fez a única escolha possível, que era Cameron Boozer. Também uma escolha nota... Essa aqui também é nota 10, porque é um cara que em outros drafts poderia tranquilamente ter sido a pick 1. Né? Eu acho que no draft passado do Cooper Flagg e no draft do Embiid, o Cameron Boozer não seria pick 1. Mas nos anteriores, cara, teria muita discussão sobre ele ser ou não a pick 1, tá? Porque é um cara que chega absurdamente pronto. Por exemplo, no draft do Banqueiro, que o Banqueiro foi pick 1, que o top 3 foi Banqueiro, Jabari e Chet, eu acho que... Não, na verdade foi Banqueiro, Chet e Jabari, né, melhor dizendo. Eu diria que o Cam Boozer seria a pick 1 naquele draft. Eu acho que o Cam Boozer, ele é um prospecto melhor do que o Banqueiro era. E o Banqueiro era um puta de um prospecto. Mas eu acho que o Cam Boozer consegue ser melhor, cara. Consegue ser melhor. Eu só não tinha o Cam Boozer mais alto no meu board, porque Dibanta e Peterson são... Pra mim, eles estão na prateleira acima. Mas o Cam Boozer, ele é um monstro, cara. Um jogador pronto pra NBA, fisicamente, cara, um animal... Reboteiro absurdo, tem o espaçamento, passa bem a bola, faz ótimas leituras. É um jogadorzaço, mano. A única coisa que falta pra ele é um pouquinho mais de atleticismo, mas fora isso, mano, é um jogador excelente. É um jogador excelente. Chega no Memphis Grizzlies pra ser titular, pra ser dono do time. O garrafão Cam Boozer e Zach Edey vai ser uma das coisas mais legais de se ver nessa temporada. Só torço pra que o Edey consiga permanecer saudável, né? Porque saudável, ele e o Boozer podem formar um garrafão muito forte. Ainda tem ali um Cedric Coward, um Jalen Wells. Cara, a base de Memphis ela é bem interessante. E o Cam Boozer é um monstro, cara. Jogadorzaço. Não sei se ele vai se tornar uma puta estrela, se ele vai se tornar um all-star indiscutível, não sei. Mas um jogador de longa vida na NBA, de alto
de alta produção, ele vai ser. Ele com certeza vai ser. Então, é um jogadorzaço que caiu na 3. Escolha muito boa de Memphis. Nota 10 para essa escolha. Na 4, Chicago Bulls pegando o Caleb Wilson. Escolha azaça também. Caleb era indiscutivelmente o segundo melhor jogador. O quarto melhor jogador da classe. Acho que não tinha nem muita discussão sobre isso. É um dos melhores prospectos defensivos dessa classe. Um jogador com tamanho, com uma envergadura excelentes. Um cara capaz de marcar da 3 a 5. É ágil, versátil na defesa, muito bom nas trocas. Às vezes é um pouco indisciplinado na defesa, mas é algo que é facilmente ajustável. É porque ele é muito novo também, né? O moleque ele vai se tornar mais maduro nessa questão. Tem um potencial ofensivo também muito bom, né? Acho que se o Bulls lapidar o moleque certinho, como eu acho que vai ser feito, o Thiago Splitter já mostrou que é muito bom trabalhando com jovens. A gente viu como que o Avdija, como o Klingon cresceram com o Splitter no último ano lá em Portland. Esse moleque vai voar. Esse moleque vai voar. Eu sempre falo, né, que ele lembra muito um Pascal Siakam. E eu acho que se ele conseguir virar um Pascal Siakam, já vai ter sido uma escolha fantástica. Mas ele pode ser até mais do que um Siakam. Pode ser, como muita gente projeta, pode ser um Kevin Garnett. Né? Muita gente compara ele com o Kevin Garnett. E tem realmente semelhanças, né? E é um moleque de personalidade. Chegou em Chicago, já falou na entrevista que, pô, essa torcida já teve um GOAT e tá na hora de ter outro. Já meteu essa. O moleque tem uma personalidade fantástica. Gosto muito dele. Inclusive, o draft do Bulls me agradou muito, cara. Um draft muito focado em defesa, em construção de identidade. Gostei. Gostei muito. Escolha azaça. Nota 9,5 também pra essa escolha. Aí na 5 a gente teve o Clippers não descendo, né? Existia um rumor de que o Clippers poderia fazer um trade down. Não fez. Se manteve na 5 e pegou o Keaton Ogler, né? PG de Illinois. Um PG muito alto, 1,98. Né? Uma altura bem acima dos padrões de PG. Bom criador, bom... Tem o arremesso, ótimo passador. Lembra ali, né, um pouquinho o Tyrese Haliburton. Acho que o fit dele com o Darius Garland pode ser bem interessante, tá? Pode ser bem interessante. Uma escolha boa. Talvez eu teria ido com alguém mais... Né, com um pivô, talvez. Talvez eu irisse de um Adaimara aqui na 5. Talvez. Mas eu acho que Keaton Ogler passa longe de ser uma escolha ruim. É uma escolha boa, daria uma nota 7,5, 8 pra essa escolha. Eu não sou o maior fã do Keaton Ogler, mas é um bom jogador, indiscutivelmente é um cara bom que pode sim ter um fit legal aí com o Garlandinho. Então, eu daria uma nota 7,5, 8 aqui pro Clippers na 5. Na 6, Brooklyn Nets foi de Michael Brown Jr., de Louisville. É um jogador que muita gente é fã, né, desse moleque. Ele realmente é um cara muito criativo. Um jogador... É um cara diferente. É um cara que cria seus highlights. Tem um arremesso de fora. É um cara que arremessa bem depois do drible. A questão que eu tenho com o Michael Brown Jr. é que ele tem um aspecto de peladeiro, né, que me incomoda um pouco, né? É um cara que durante a temporada teve muitos jogos com uma eficiência baixíssima, tá? Questão de lesão também é um problema. Então, eu não consegui me empolgar tanto com o Michael Brown Jr. Mas pra Brooklyn, eu acho que é uma escolha que faz sentido. É mais um PG, sim. É mais um PG em Brooklyn. Brooklyn que já tem 89 PGs no plantel. Drafta mais um, mas esse um PG, é melhor. Ele chega como o melhor PG que Brooklyn tem. Pelo menos em potencial. Né? Então, eu gosto da escolha. Daria uma nota 7,5. 7,5, 8 também para Michael Brown em Brooklyn. Na 7, Sacramento não quis inventar moda, não quis correr risco. Foi no Darius Acuff Jr., que era
mas era a melhor escolha para Sacramento aqui. Sacramento precisava de um PG e precisava de um PG com capacidade de ser franchise player. Esse é o Darko Zakov Jr., né? Apesar de todas as dúvidas sobre a altura e sobre a questão defensiva dele, que é realmente uma questão preocupante, ele é provavelmente o pior defensor da classe, muito pela altura dele, né, extremamente baixa. Ofensivamente, o Darko Zakov, ele é brilhante, assim. Ele é um scorer fantástico, um scorer de 3 níveis, de alto nível. Um cara capaz de pontuar de todas as áreas da quadra, de todas as formas. É um playmaker muito bom também. E eu acho que é uma aposta que vale a pena para Sacramento. Se o Darko Zakov conseguir atingir o potencial máximo dele, que é de ser uma versão 2 centímetros mais alta do Jalen Brunson, cara, o Kings vai ter pego o seu franchise player. Entendeu? Agora, se ele não conseguir atingir esse potencial, o Kings vai ter pego um Jalen Brunson menos eficiente e pior na defesa. Então o Kings fez uma aposta. Eu acho que foi uma aposta acertada. Eu teria feito a mesma coisa se fosse Sacramento. Iria no Darko Zakov. E agora é ver o que ele vai virar. Eu gosto da escolha, eu daria uma nota 8,5, 9 para essa escolha, né? Porque realmente é um prospecto que eu gosto muito e acho que é uma aposta válida para Sacramento. Sacramento precisava fazer essa aposta e a fez. Aí na 8 a gente teve uma escolha que não agradou muita gente, mas eu consigo super entender, que foi o Hawks pegando o Kingston Flemings, de Houston. Um PG que eu particularmente não morro de amores, tá? Mas é um PG rápido, que tem uma mudança de direção muito, né, muito veloz. Ele tem um feeling muito bom ali, sente bem o jogo. Lembra um pouquinho ali um De'Aaron Fox, né? Tem também ali um mid-range muito legal. Mas não é um cara que brilha os olhos. Mas é um bom PG, eu acho que nesse range aqui da escolha do Hawks, era o melhor PG disponível. E o Hawks foi lá e pegou. O Hawks precisava pegar um PG, até porque o McCollum deve ficar só mais um ano, que foi o período que ele renovou o contrato. Então, e o Dyson Daniels, ele não dá pra ser PG. Né? Dyson Daniels, ele é um shooting guard, defensor. A bola não pode ficar na mão do Dyson Daniels muito tempo. Então, o Hawks precisava de um PG criativo para jogar junto do Jalen Johnson, para tirar um pouco da pressão do Jalen Johnson. E pegou. Então eu consigo super entender essa escolha. Não morro de amores pelo Kingston Flemings, mas é super entendível a escolha, é bom jogador. Uma nota 7,5, 8 também para a escolha. Aí na 9 a gente teve a primeira escolha que realmente desagradou muita gente, que foi o Dallas pegando o Morris Johnson Jr., né, jogador de Michigan, foi campeão em Michigan nesse último ano. Quem que é o Morris Johnson? O Morris Johnson, ele é um ala pivô defensivo, um dos melhores defensores da classe, né, um potencial de ser um all-defense em algum momento da carreira, é um cara capaz de marcar da 3-5, físico, atlético, só que ofensivamente é um cara que não te entrega muita coisa. É um cara para finalizar lobby e é isso aí. E é isso aí. Ele tem ali ele tem um arremesso teórico que pode ser lapidado, mas ele ofensivamente ele não vai te entregar muita coisa nos seus primeiros anos, mas defensivamente ele pode te entregar muito. Só que é aquilo. Se Dallas queria um cara defensor, né? Um cara de garrafão defensor aqui na 9, poderia ter pego o Adaimara, que estava disponível. Né? Ainda mais pelo fato do técnico de Dallas ser o Dusty May, que foi campeão em Michigan. Se Dallas queria pegar um cara que trabalhou com o Dusty May, um cara de confiança do Dusty May, pegava o Adaimara. Entendeu? Pegava o Adaimara. Não quis pegar, pegou o Morris Johnson, talvez pensando no fit com o Dereck Lively, né? Porque o Lively é pivô e não tem como jogar sem ser pivô.
O Morris Johnson pode jogar como ala pivô. O Adaimara, se fosse draftado, ele teria que jogar como pivô. Não tem como a Adaimara ser power forward. Então talvez isso tenha pesado, mas eu gosto do prospecto. É bom jogador. Só acho que não é pra pegar na 9. Por isso que eu dou uma nota 6,5 pra essa escolha. Porque apesar de eu entender a escolha, eu acho que foi um custo de oportunidade perdido. Né? Dava pra ter pego alguém melhor nessa pick 9. Então, por isso que eu dou a nota 6,5. Aí na 10 a gente teve Milwaukee indo de Brandon Burris, né? Guard de Arizona. Um cara que cresceu muito nas projeções nas últimas semanas, né? Um jogador capaz de fazer um pouquinho de tudo, né? Tem características que fazem dele um potencial defensor muito bom. Ofensivamente, tem arremesso, infiltra bem. A questão do Brandon Burris que preocupa é turnover, né? Um cara que comete muito turnover. É um cara que tem uma tomada de decisão que ainda não é ideal, mas é um cara muito novo, então ele pode adquirir isso com o tempo, com a experiência. Acho que é um prospecto que vale a pena pegar na 10. Eu tinha ele como até uma possível pick 5, né? E caiu ali para 10, Milwaukee não deixou escapar. Acho que é um teto que Milwaukee deveria apostar e apostou. Gosto da escolha, daria uma nota 8 para essa escolha. Acho que Milwaukee foi bem com o Brandon Burris. Aí na 11 a gente teve a outra escolha bem questionável, que foi o Warriors indo de Axel Landenborg, também de Michigan. Outro que foi campeão com o Dusty May na última temporada do college. Vamos lá! Eu adoro o Axel Landenborg. Eu falei várias vezes no pré-draft que eu tinha ele como um dos meus prospectos favoritos da classe. Um cara pronto para contribuir, fisicamente muito pronto, tecnicamente muito bem polido. Um ala pivô, barra pivô, com alta capacidade de produção. Um cara muito versátil nos dois lados da quadra. Tem o passe, tem a leitura, tem um arremessozinho, tem infiltração, tem um atleticismo. É um jogador pronto para jogar. A questão é que é um jogador que, né, chega com 23 para 24 anos. Um cara que já chega mais velho. Ou seja, o teto de evolução do Landenborg é baixo. O piso dele é alto, mas o teto é baixo. E olhando para as necessidades que o Golden State tem, faria muito mais sentido, e aí de novo eu vou citar ele, apostar no Adaimara. Entendeu? Um cara de 2,21, um cara com teto muito alto, que, beleza, tem chance de boostar. O Adaimara pode dar errado, pode virar um tacofol. Tem esse risco. Mas eu acho que era um risco que o Warriors deveria enfrentar. Porque daqui a pouquinho Curry e Green vão aposentar. E aí seria muito bom o Warriors ter alguém ali no time com teto de talvez assumir esse time. Coisa que o Podziemski não tem, coisa que nenhum dos jovens entre aspas, que o Warriors tem ali, nenhum deles tem esse teto. O Adaimara teria. Entendeu? Fora que, pensando na temporada em si, o Adaimara poderia contribuir muito, cara. Imagina o Golden State com um pivô de 2,21 que resolve a questão de rebotes do time, que tem uma capacidade de criação altíssima, um alto QI de basquete e que tem ali uma mecânica de arremesso boa que, se bem lapidada, pode tornar ele um cara capaz de espaçar a quadra. Imagina o pick and pop ou o pick and roll entre Curry e Adaimara, o estrago que isso faria. Cara, seria uma coisa absurda. Imagina o Curry tendo um cara de 2,21 fazendo screen pra ele. Então, apesar de eu adorar o Landenborg, eu acho que o Golden State escolheu ele muito cedo. E eu volto a falar sobre custo de oportunidade. Draft também é sobre custo de oportunidade. E eu acho que o Warriors não conseguiu aproveitar a oportunidade que ele teve. Entendeu? Pegou um cara com um piso muito bom, que vai ajudar, que pode até ser titular nessa temporada,
mas que o teto dele não é tão alto assim. Eu acho que nessa escolha, o Warriors deveria ter sido mais... Deveria ter ido no maior teto, que era o da Daimara. E não foi. Então, eu acho que é uma escolha realmente questionável. Eu só não vou dar uma nota mais baixa, porque eu gosto muito do Lendeborg. Por isso que eu vou dar uma nota 7. Mas, com certeza, desse primeiro round, é uma das escolhas que mais são realmente questionáveis mesmo. Né? Não à toa, no Vencedores e Perdedores, eu coloquei o Warriors como perdedor por conta disso. Pelo custo de oportunidade que eles perderam. Então... Mas eu adoro o Lendeborg, tá? Eu adoro o Lendeborg e dá pra entender o porquê que o Warriors selecionou ele. O Warriors selecionou pensando num prospecto já pronto. Dá pra entender. Mas eu discordo da escolha. Por isso que eu, né, dou essa nota 7. Aí na 12, finalmente o Adaimara foi selecionado, né? Caiu no colo de Oklahoma, que eu tenho certeza que nem esperava pegar ele. Eu acho que o Sam Prest nem tinha chegado a colocar o Adaimara no board. Se você olhasse o board do Sam Prest, eu duvido que o Adaimara tava ali. Porque ninguém cogitava o Adaimara em Oklahoma. Na 12. Poderia acontecer do Thunder subir e pegar ele. Beleza, isso até foi cogitado. Mas na 12, a Adaimara, eu duvido que o Thunder esperava. Mas aconteceu e o Sam Prest não refugou, pegou o melhor talento disponível, pegou o maior teto disponível e pegou o gigantão. Ah, Luiz, mas o Thunder já tem pivô, o Thunder não poderia ter endereçado outras posições? Eu concordo. Eu queria muito que o Thunder saísse desse primeiro round com um Lendeborg, com um Brandon Burris. Caras de posições que eu acho que são mais carentes no Thunder. Mas eu não consigo não gostar do Thunder pegando um prospecto top 10, top 8 da classe na 12. O Thunder pegou um dos maiores tetos da classe na pick 12. Entendeu? Um cara que, se der certo, ele pode ser o tão sonhado Wemby Stopper pro Thunder. Entendeu? É óbvio que a escolha pelo Adaimara tem total relação com o fato do Thunder ter esse nêmesis chamado Victor Wembanyama. E a partir de agora, galera, todo time vai draftar pensando num counter pro Wemby. Isso é óbvio, isso vai acontecer com todos os times. A partir de agora, irmão, se você é um cara com mais de 2,20, você nem precisa saber jogar basquete direito. Bota o seu nome no draft porque alguém vai te draftar na esperança de você ser um Wemby Stopper. Tá? Não tô falando que esse é o caso do Adaimara. O Adaimara é bom jogador, tá? Mas assim, gigantes nunca estiveram tão valorizados no draft como vão estar a partir de agora, né? E o Thunder foi lá e pegou. O cara sobrou, o Thunder foi lá, não desperdiçou, pegou o cara. O que vai fazer agora com os outros bigs do elenco, não sei. Não sei se eles vão tentar trocar o Hartenstein, não sei se eles vão tentar trocar o Sorber, não sei. Mas pegou e vai jogar. Obviamente vai jogar, se não se machucar, né? Porque o Thunder tem uma zica absurda. Toda escolha de primeira rodada do Thunder nos últimos anos machuca e perde a primeira temporada. Tomara que isso não aconteça com a Adaimara, que é um cara de 2,21 com uma envergadura bizarra, que foi o melhor defensor na última temporada do college, foi campeão em Michigan. É um cara com uma alta capacidade de bloqueio, de rebote. Ofensivamente, tem ali uma boa mecânica de arremesso que pode ser mais explorada, que pode ser mais lapidada. É um passador incrível, uma puta visão de jogo. Inclusive, ele tem características muito parecidas com o do Azar Hartenstein, né? Nessa questão de ser reboteiro, de ser um bom defensor, de ser um cara criador, de ser um big criador. Ele lembra muito o Hartenstein nisso. Com o plus de ser um cara de 2,21, com um toque próximo à cesta muito melhor do que o do Hartenstein. O que me preocupa no Adaimara, e vocês sabem que eu não sou o maior fã dele, e não é porque ele foi pro meu time que eu vou virar o Adaimara lover. Não, eu continuo tendo questões com o Adaimara. Questões essas que são o condicionamento físico dele, eu não sei como que ele vai, se ele vai conseguir acompanhar o pace da NBA, porque é um cara de 2,21 que naturalmente
tem dificuldades de condicionamento. Eu não sei se ele vai ser um cara que vai aguentar jogar 25 minutos por noite. Eu não sei se ele vai conseguir. Então eu tenho dúvidas em relação a isso. E eu tenho dúvidas se a defesa que ele entregou no college vai se traduzir na NBA. Entendeu? Será que ele realmente é um puta de um shot blocker, um puta de um reboteiro, ou ele só tem 2,21? Essa é a dúvida que eu tenho. Mas, obviamente, não tinha como o Thunder deixar passar. E é uma escolha maravilhosa, uma das melhores escolhas da noite. Nota 10 para essa escolha pro Thunder, que é um custo de oportunidade fantástico. Então, não tem muito pra onde correr aqui. Aí na 13, Milwaukee fez a sua segunda escolha, que foi o Nate Amant, que era um nome que Milwaukee queria já pegar na 10, mas como sobrou o Brandon Burris, eles apostaram que o Amant poderia sobrar, sobrou, pegou o ala de Tennessee, que eu não sou zero fã do Nate Amant, acho ele um cara... Ontem na live a galera usou uma expressão que eu acho que descreve perfeitamente o Nate Amant. Água de salsicha. Eu acho ele um prospecto água de salsicha, um cara que não me empolga, que não me anima. Ele tem ali o tamanho, tem ali a envergadura, é um cara que pode fazer um pouquinho de tudo, mas não faz nada muito bem. Um cara que eu não sou tão fã. Mas muitos scouts gostam, muitos scouts morrem de amores pelo Amant. O Milwaukee tava morrendo de amores e pegou ele na 13. Então, não dá pra eu dar uma nota ruim. Eu dou uma nota 7,5 pra escolha, porque eu não gosto muito do moleque. Mas o draft em si do Bucks, eu acho que foi um draft bom. Sair do draft com Brandon Burris, sair da primeira rodada com Brandon Burris e Nate Amant, foi um bom draft de Milwaukee. Né? Eu dou uma nota 8 pro draft de Milwaukee, no geral. 8, 8,5. Então, é isso. Mas eu não morro de amores por ele, não. Sendo bem sincero. Outro que eu não morro de amores é o Hennes Steinbach, que foi a pick 14 de Charlotte. Mas eu consigo super entender o porquê que Charlotte pegou ele. Charlotte precisava pegar pivô, precisava sair com pivô desse primeiro round, e pegou o Steinbach, que segue muito a linha do jeito do Charles Lee jogar. Né? É um pivô que pega rebote, que pega muito rebote ofensivo, que é uma marca registrada desse time de Charlotte. É um cara que consegue criar, né? Um cara que consegue achar bons passes. Tem ali um toque próximo à cesta. O que pega nele é a falta de proteção de aro. É um pivô que não vai ser um shot blocker. Não vai ser. Entendeu? É um pivôzinho meio soft. Então, eu não morro de amores por ele, mas eu consigo super entender o porquê que Charlotte pegou. Dou uma nota 7, 7,5 pra escolha. Tá? Eu consigo entender. Eu realmente consigo entender. Aí na 15 teve uma escolha que muita gente não gostou, mas eu gostei, que foi o Bulls indo de Dalen Swain, de Texas. É um menino que ofensivamente pouco vai contribuir no seu primeiro ano, é um cara muito cru na parte ofensiva, mas defensivamente ele me agrada demais. E eu gosto da escolha do Dalen Swain porque ela reforça qual vai ser a identidade desse Bulls a partir de agora. Vai ser um time de defesa, vai ser um time focado em defesa. Time físico, que vai incomodar, que vai forçar turnover, que vai correr quadra. Esse vai ser o Bulls do Splitter. E as escolhas do Caleb Wilson e do Dalen Swain deixam isso claro. E eu gosto. Eu gosto de drafts que reforçam a identidade do time. E eu acho que o Dalen Swain na 15, junto do Caleb Wilson na 4, é exatamente isso. O Dalen Swain tinha nota de top 15? Não, eu acho que ele era um cara mais pra top 20 pra baixo. Mas eu não acho que foi um reach maluco. Escolha questionável pela falta de potencial ofensivo, mas pela defesa, eu acho que valeu a pena o Bulls pegar ele. Dou uma nota 7,5 pra escolha, tá? Aí na 16 a gente teve a outra escolha do Thunder, que foi o Bennett Sturts, de Iowa. O Thunder tinha 17, subiu para 16, que era de Memphis, e pegou o Bennett Sturts, que é um ótimo arremessador, é um cara com uma mecânica muito boa, com um aproveitamento muito bom, é um cara criativo, um armador inteligente, um jogador que
consegue controlar o ritmo. É um cara mais velho, um jogador de 22 para 23 anos. Vai ajudar, né, nessa questão do Thunder com mais shot creators, com mais ball handlers. Foi uma coisa que faltou pro Thunder na série contra San Antonio, muito por conta das lesões ali do J-Dub e do AJ. O Bennett Sturts, ele ajuda nisso. O que eu não gostei dessa escolha foi o Thunder ter subido pelo Bennett Sturts. Se o Thunder pega o Sturts na 17, eu ainda ia questionar, porque tinham nomes que me agradavam mais, como o Cameron Carr, que demorou pra sair, né? Caiu pra caralho. Mas eu ia, beleza, eu não ia reclamar tanto. Agora, ter subido pelo Sturts eu achei meio desnecessário. Eu acho que o Thunder não precisava ter subido por ele. Mas, não acho um jogador ruim, longe disso. Dou uma nota 7,5 também pra escolha. 7, vai. Por ter subido, eu dou nota 7. Né? Mas é um jogador que vai contribuir e tal. Não sei qual a minutagem real que ele vai ter nessa temporada, porque tem alguns guards na frente dele, né? Pô, você tem Shea na frente dele, você tem McCain, você tem AJ, você tem Topic, que deve estar na frente dele também na rotação. Então eu não sei o quanto ele vai conseguir jogar nesse primeiro ano, mas é um jogador que faz sentido pro Thunder, né? Ajuda nessa questão da criação, do arremesso. Defensivamente não vai entregar muita coisa, não espero muita coisa defensivamente do Bennett Sturts, até porque é um cara zero físico, mas ofensivamente eu acho que ele pode ajudar. Por isso que eu dou uma nota 7zinho aqui pra essa escolha. Aí na 17 o Memphis desceu de novo, né? O Memphis desceu 2 vezes no draft. Desceu, o Pistons subiu da 21 para 17 e pegou o Ebu Kokori, né? PGzinho de Stanford. E eu falo PGzinho pelo tamanho dele, né? Um cara com menos de 1,90, um PG muito baixo, mas que tem características que compensam a falta de altura, né? Um jogador que tem uma infiltração muito boa, criativo, um jogador inteligente, uma boa finalização próxima ao aro, tem ali um arremessozinho de mid-range legal. É um cara bom, num Pistons que precisa dar mais ajuda criativa pro Cade Cunningham. Eu acho que é uma escolha que faz bastante sentido. Dou uma nota 7 para essa escolha, pela questão da altura dele, né? Se ele tivesse 8 centímetros a mais, eu acho que ele seria um prospecto bem melhor do que ele é. Mas pela altura eu dou uma notinha 7 aí pra Detroit, pegando o Ebu Kokori, que é bom jogador, tá? É uma boa escolha, eu gosto dessa escolha. Mas a altura dele preocupa um pouco, assim como a altura do Christian Anderson, que foi a pique do Hornets na 18, também preocupa. É um cara de 1,90, mesma altura do Darius Aikoff, só que menos talentoso do que o Darius Aikoff. Ele é um prospecto de um nível abaixo, né? Mas eu consigo entender essa escolha de Charlotte porque pode ser que Charlotte queira capitalizar em cima do Kobe White. Entendeu? Pode ser que Charlotte queira tentar trocar o Kobe White, capitalizar em cima dele. E aí, trocando o Kobe White, Charlotte precisaria de um PG substituto. E o Christian Anderson pode ser esse cara. Ele pode ser esse cara, entendeu? Tem um arremesso bom, uma capacidade de criação de jogadas interessante, opera bem no pick and roll, tem um mid-range. Ele pode ser um bom substituto pro Kobe White. Então, eu entendo por que Charlotte pegou ele. Dou a nota 7, 7,5 pra escolha, porque eu não sou tão fã do prospecto. Mas dá pra entender o porquê que Charlotte pegou o Christian Anderson. Entendeu? Então, é isso. Na 19, Toronto Raptors foi de Allen Graves, PF de Santa Clara. E aí, cara, assim... eu gosto do Allen Graves. Ele é um prospecto que me intriga bastante. É um cara com bom tamanho, um cara muito inteligente, um jogador muito inteligente, ótimas leituras. Mas é um cara meio lentão, né? Ele é um cara meio lentão. Ele lembra um pouquinho um Kyle Anderson, né? O slow-mo. Então, não sei se ele vai se encaixar nesse estilo de Toronto. Mas é um bom jogador, é um bom prospecto. Acho que vale a aposta.
Mas talvez Toronto poderia ter endereçado outras posições, poderia ter endereçado outros prospectos, como Cameron Carr, que eu acho que faria muito mais sentido, dadas as necessidades de Toronto. Mas é bom jogador, vou dar uma nota 7,5 aqui pra Toronto, porque é bom jogador. É bom jogador, é bom prospecto, mas acho que o custo de oportunidade, né, que eu venho falando, não foi tão bem aproveitado. Aí na 20 a gente teve uma das grandes apostas desse primeiro round, que foi San Antonio apostando no Jaden Quaintance, de Kentucky, né? Pivôzão de Kentucky, foi a primeira escolha de San Antonio no draft. Um cara que, se não fosse as lesões, com certeza seria uma escolha top 5, top 6 desse draft, pelo potencial defensivo que ele tem. Né? O Jaden Quaintance, cara, ele tem potencial para ser um futuro candidato a DPOY. Esse é o potencial do Quaintance. Um monstro defensivo. Um cara que defende da 3 a 5. Um cara que tem um tamanho absurdo, uma envergadura absurda. Um cara muito físico. Ofensivamente, ele tem um jogo limitado? Tem um jogo bem limitado. Mas defensivamente o cara é um monstro. Monstro. O problema é a parte física. É um cara que teve uma ruptura de ligamento cruzado na última temporada. É um cara que, pelo que eu li, vai ter que passar por mais uma cirurgia no joelho. Então talvez ele nem jogue nessa temporada. Essa é a preocupação com o Quaintance. O quão saudável esse cara vai conseguir ser. É uma aposta que o San Antonio fez, mas eu gosto dessa aposta. Eu acho que o San Antonio tá numa posição em que pode fazer essas apostas. Pode fazer essas apostas, entendeu? Então, por mais arriscada que tenha sido essa escolha, eu consigo entender. E eu gosto. Eu dou uma nota 8,5 para essa escolha. Eu dou uma nota 8,5, porque o risco de dar merda é grande. O risco do Quaintance não conseguir jogar é grande. É grande. Mas se ele jogar, se ele conseguir ser um cara saudável na liga, cara, San Antonio pegou um defensor inacreditável e botou ele junto de um potencial melhor defensor da história, que é o Wembanyama. O Spurs, que tanto quer um reserva melhor pro Wemby, pegou um Quaintance, que se ficar saudável, não é que ele pode só ser um reserva pro Wemby, ele pode ser a dupla do Wemby no garrafão. E montar um dos garrafões defensivos mais incríveis que a gente já viu. Esse é o potencial do Jaden Quaintance. Se ele ficar saudável. Aposta. Arriscada, arriscada. Mas é uma aposta que eu gosto, por isso que eu dou uma nota 8,5 para essa escolha de San Antonio. Outro time que apostou foi Memphis. Né? Na 21, depois de descer 2 vezes no draft, Memphis pegou o Karim Lopes, né? O mexicano Karim Lopes. Um prospecto que eu gosto muito, tá? Acho que até mais do que a maioria. Um cara, né, com ótimo tamanho, um cara capaz de pressionar o aro, um bom arremesso no mid-range, mas que falta bola de 3. Né? Falta um espaçamento melhor pro Karim Lopes. Mas eu acho que é uma aposta que, cara, que vale. Acho que vale Memphis fazer essa aposta. Um time que vai entrar em rebuild, que tá em rebuild, tem que apostar em algum momento. Eu acho que o Karim Lopes é uma aposta que vale a pena. É um cara que, se adicionar um arremesso de 3 mais sólido no jogo dele, cara, ele vira um ala muito bom, muito produtivo. Então, acho que é uma aposta boa. Dou uma nota 8 para essa escolha de Memphis, que pra mim fez um draft muito bom. Gostei demais do draft de Memphis. Sair com Karim Lopes e com, especialmente, o Ken Boozer, e ter acumulado as escolhas de segundo round que Memphis acumulou nessas descidas que teve, eu achei um draft muito bom de Memphis, cara. Sem dúvida, um dos grandes vencedores aí desse draft, dessa primeira rodada. Aí na 22 a gente teve um outro vencedor, que foi Philadelphia pegando o LeBaron Phelan Jr., né, um dos melhores PGs da classe. Philadelphia conseguiu pegar na 22. Um PG com uma ótima altura, que faz ali um pouquinho de tudo, né, cara? Um jogador que é habilidoso, tem um bom feeling pro jogo, toma boas decisões, controla bem a bola.
É um jogador bom, cara. É um cara que vai ser um reserva muito, muito decente tanto pro Maxey como pro Edcombe, porque ele é um cara que faz tanto a 1 como a 2. E pegou na 22, cara. Pegou ele baixo. Então acho que foi uma escolha muito boa. Dá pra dizer que foi um steal de Filadélfia. Então, uma escolha muito boa, cara. Dou uma nota 8,5 pra essa escolha. Dou uma nota 8,5 pra essa escolha de Filadélfia. Gostei bastante. Aí na 23 teve uma outra escolha que levantou alguns questionamentos, que foi o Hawks indo de Zubi Ejiofor, né, PF Center de St. John. Muita gente torceu o nariz, mas eu vou um pouquinho contra a maré. Eu gosto dele, cara. O Ejiofor é um cara que te entrega um pouquinho de tudo, mano. Te entrega um pouquinho de tudo. Tem ali, pode desenvolver um bom arremesso. É um cara que defensivamente eu gosto, é um cara físico na defesa. Tem um toque interessante ali próximo ao aro. É um bom passador. É um bom passador. A questão é esse arremesso que vai ter que ser bem desenvolvido e a altura. Um cara baixo para PF Center. 2,3, se não me engano. Mas eu vejo o valor no Ejiofor, cara. Eu vejo o valor no Ejiofor. Mas eu sei que eu tô indo contra a maré. Muita gente vai dar a nota 6 pra essa escolha. Muita gente vai colocar o Hawks como perdedor no draft. Por pegar o Ejiofor e o Flemings. Eu vou um pouquinho contra a maré. Eu não coloco o Hawks como perdedor. Também não coloco como grande vencedor também, não. Pra mim, o Hawks tá ali no medião. Eu acho que fez um draft medião. E talvez eu goste mais do que a maioria realmente. Eu posso estar indo contra a maré aqui. Mas eu vejo valor no Ejiofor. Tinham nomes melhores? Tinham. Por isso que eu vou dar uma nota 7,5 pra escolha. 7. Vou dar uma nota 7 pra escolha. Tá? Mas eu acho que esse Ejiofor pode virar um bom role player, cara. Ele me lembra um pouquinho o Jay Will, sabe? Que é um bom jogador, um cara importante pro Thunder. Acho que o Ejiofor pode seguir esse caminho. Aí na 24 a gente teve uma das melhores escolhas da noite, que foi o Lakers pegando o Cameron Carr, um cara cotado pra top 15. O Lakers pegou na 24. Uma escolha zaça, né? Um potencial maior steal da noite, né? Não é exagero falar isso. É um jogador com uma envergadura fantástica, com atleticismo excelente, um arremesso muito bom, é um potencial 3D de alto nível. A comparação que eu tenho pra ele é com o Devin Vassell, me lembra muito um Devin Vassell com mais envergadura. Gosto demais, cara. E pra um time que precisa tanto de 3Ds, uma escolha certeira do Lakers, cara. Certeiro, o Lakers subiu uma posição, né? Essa pique era do Knicks, o Knicks desceu. E o Lakers pegou o Cameron Carr. Escolha enorme, cara. Uma escolha enorme do Lakers. Gostei demais. Nota 9,5 pra essa escolha. Nota 9,5, cara. Escolha azaça do Lakers. Escolha azaça. Aí na 25 a gente teve Dallas pegando o Sérgio Delarreia, PG, né, que jogou no Valência nesse último ano. Um cara com experiência profissional, jogou com caras, né, mais velhos. Um PG com um tamanho posicional excelente, é um cara, né, um PG mais alto do que a média. Um cara muito inteligente, com um ótimo feeling pro jogo, um ótimo tomador de decisão. Cara, eu gosto muito, mano. Eu gosto muito do Delarreia. Eu acho que ele casa muito bem com esse Dallas, que gosta muito, né, de um tamanho posicional acima da média. Ele é muito isso. Nossa, cara, eu gosto muito, mano. Eu gosto muito do Delarreia, gosto muito dessa escolha, dou uma nota 8 pra essa escolha, tá? Se ele conseguir melhorar a defesa, se ele conseguir não ser um alvo na defesa, eu acho que ele vai... Eu acho que ele tem tudo pra ser um bom PG na NBA, cara. Gosto muito, cara. QI de basquete altíssimo, moleque inteligente. Ótima escolha. Ótima escolha de Dallas, que subiu, né? Subiu pra pegar ele. Aí na 26, o Spurs fez sua segunda escolha no primeiro round, que foi o Tyrese Reed Jr., né? Pivôzão de Yukon. Um pivôzão físico pra cacete, um cara maçudo,
uma máquina de músculo, um cara pesado. É um brucutu. É o famoso pivôzão brucutu. Zero refino técnico, zero. É um cara zero técnico. É um cara bruto que chega pra ser um cara que vai entrar, vai dar porrada, vai brigar por rebote, vai finalizar lobby. Eu acho que o Spurs pegou ele como um seguro pro Quentins. Se o Quentins não conseguir jogar nessa temporada, a gente tem o Tyrese Reed pra ser esse reserva pro Embiid. Eu acho que essa foi a intenção do Spurs com essa escolha. Gosto da escolha, dou uma nota 7,5, tá? Talvez eu iria de Chris Senak, talvez, que é um cara com mais teto do que o Tyrese Reed. Mas eu acho que o Tyrese Reed, pela presença física dele, eu acho que ele talvez ele case um pouquinho mais com o San Antonio, não sei. Mas eu acho que é uma escolha boa, consigo entender tranquilamente, dou uma nota 7, 7,5 para essa escolha, tá? Aí na 27, o Celtics não deixou escapar, pegou o Chris Senak, né, PF Center de Houston. É um cara com um teto muito interessante, mas com uma entrega inicial que talvez não seja tão grande assim. É um cara que não é pra agora. O Chris Senak não é pra agora, o Chris Senak é pra daqui umas 2, 3 temporadas. É um projeto, né? Um cara pra ser lapidado pelo Mazzulla e tudo mais. Eu acho que é uma boa aposta, cara. Na 27, acho super ok você apostar num projeto de longo prazo. Né? O Chris Senak Jr. eu acho que é um cara que, se for bem lapidado, cara, ele pode virar um Al Horford. Ele pode virar um Al Horford, né? Então, acho que é uma escolha boa para Boston, uma nota 7,5, 8 para essa escolha. Né? Um projetinho muito, muito bacana. Na 28, o Brooklyn foi de Joshua Jefferson, power forward de Iowa, né? Um power forward muito inteligente, um bom passador, um bom conector de jogadas. Acho que ele funciona bem nesse estilo de jogo do Jordi Fernandes. É um cara que eu não vejo tendo um teto de evolução tão alto, tá? Não acho que vai ser um cara, né, um cara de grandes números, mas é um cara que pode ser um bom conector para esse time. Pode ser um bom glue guy. É um cara mais velho, 23 anos, então não dá para esperar muita evolução dele. Eu dou uma nota 7 para essa escolha. Notazinha 7. E aí, juntando com o Michael Brown Jr., você tem um draft de Brooklyn. Um bom draft, vai. Um draft nota 7,5 de Brooklyn, vai. Juntando as duas escolhas, acho que é mais ou menos isso. Aí na 29, Sacramento subiu para pegar o Alex Kerban de UConn. Admito que eu não gostei desse movimento do Kings. Eu até acho o Kerban um bom jogador, tá? É um bom arremessador, um cara vencedor em UConn. Mas subir por ele eu achei meio desnecessário. Acho que dava para ter pego o Kerban no segundo round sem muitas dificuldades, tá? Então, a subida por ele eu não gostei. Mas o jogador em si é um jogador que pode contribuir na rotação. Então, eu dou uma nota 6,5, vai. Porque realmente eu não gostei de ter subido. E aí você junta com o Darryl Zakoff ali na 7. Acho que o saldo do Kings é bem positivo desse primeiro round. Eu só realmente não gostei dessa subida. Assim como eu também não achei necessário o Phoenix subir pelo Koa Pitts, tá? Koa Pitts, ele até chegou a ter uma nota mais alta, né? Ele chegou a ser mais bem ranqueado no draft, mas caiu. Muito pela questão dele não ter um arremesso tão confiável. Ele tem uma mecânicazinha que pode ser que ele consiga adicionar um arremesso mais sólido no jogo dele, mas ainda não tem, né? É um cara físico, é um cara que tem um mid-rangezinho e tal, mas eu não sei se tinha necessidade de Phoenix subir por essa escolha. Não acho que dá pra ter pego ele no segundo round. Então, é um cara meio ele me soa como um cara medião, pra ser sincero. O Koa me soa como um cara medião. Uma nota 6,5 aqui, vai. Acho que é isso. Acho que é mais ou menos isso pro Koa Pitts. Eu não morro de amores por ele, não. Tá bom? Então, é isso, gente. Esse foi o primeiro round do draft. Hoje teremos o segundo round. Já falei, né? Os nomes que é para vocês ficarem de olho no dia de hoje.
Não vou estar em live para acompanhar o segundo dia de draft, né? Vou desfalcar vocês hoje, porque eu vou estar completamente alcoolizado. A verdade é essa, não vou mentir para vocês. Estarei sim, né, com um nível etílico lá em cima, mas amanhã eu venho para falar sobre o segundo round, comentar essa segunda rodada, que vai ter nomes muito bons, né? Vai ter nomes muito legais aí à disposição. Uma das melhores segundas rodadas dos últimos drafts, tá? Uma das melhores segundas rodadas dos últimos drafts. Então, te espero amanhã para falar sobre o segundo round. Obrigado a todos pela audiência, valeu, tamo junto, grande abraço, grande beijo. Acabei não comentando, né, sobre a extensão do Austin Reeves nesse episódio, mas eu já fiz vídeo sobre, então, se você quiser saber minha opinião, vai lá assistir o vídeo. E é isso. Valeu, abraço, beijo. Reforço aqui, né, um agradecimento a todos que participaram da live de ontem. Batemos mais de 1000 pessoas simultâneas. Uma live maravilhosa, foi muito legal a live de ontem. Obrigado, valeu, tamo junto. E até a próxima, né, galera? Beijão e tchau.